Bom dia. Os destaques desta edição. Rodoviários cancelam greve marcada para esta sexta-feira. Melo garante celeridade na aprovação de PPBs para a Zona Franca e trata com Temer da recuperação da BR-319. Justiça Federal proíbe a Agência Nacional de Águas outorga direito do uso da bacia do Wilson Limões. Saques das contas inativas do FGTS começa hoje para mais de 4 milhões de pessoas. Caixa abre às 8 para pagar os nascidos em janeiro a fevereiro. PSDB diz que reforma da Previdência é muito rígida e articula mudanças. Tribunal confirma impeachment da presidente da Coreia do Sul. Protestos após cassação deixa 2 mortos e muitos feridos. 5 asteroides passarão perto da Terra até segunda, diz relatório da NASA. Operação Catraca prende bandido armado que se preparava para assaltar ônibus na Grande Circular. Oi na Cidade de Deus. Filha de 4 anos assiste pai matar a mãe por estrangulamento e depois se enforcar. Homens são mortos ao tentar assaltar vila no Manoa. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Chuva acompanhada de relâmpagos, trovoadas e forte ventania. Foi assim o início da madrugada aqui em Manaus. Os 12 milímetros de precipitação pluviométrica previstos pelo Climatempo já caíram e o tempo vai continuar instável. O dia amanhece com 23 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 10 de março, ao 69º dia do ano no calendário gregoriano. É o 70º em anos bissextos. Faltam 296 para acabar 2017. É dia de São Constantino. Comemoramos ainda o dia do conservador, dia do sogro e o dia do telefone. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia subido mais 5 centímetros, ultrapassando a cota de 26 metros e 3 centímetros em relação ao nível do mar. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando neste instante sem restrições para pousos e decolagens, apesar do mau tempo. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1592. Morre Brás Cubas, fidalgo e explorador português. 1876, Alexander Graham Bell faz a primeira chamada telefônica dizendo: Sr. Watson, vem aqui, eu quero vê-lo. 1939, Adolf Hitler ordena a entrada do exército alemão em Praga, desrespeitando o acordo de Munique. 1952, Fulgêncio Batista lidera um golpe de estado bem sucedido em Cuba e se nomeia presidente provisório. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Secretaria de Segurança Pública e demais órgãos do sistema de segurança se reuniram na tarde de ontem com representantes de sindicatos, empresas de transporte coletivo, alternativos e especiais para divulgar as medidas que estão sendo adotadas pela segurança pública para inibir os assaltos ao transporte coletivo em Manaus. Desde 2016 até fevereiro deste ano, 749 criminosos foram presos por assaltos a ônibus em Manaus. Segundo dados da Secretaria, desde dezembro, os registros desse tipo de crime estão diminuindo gradativamente. 322 em dezembro, 274 em janeiro e 200 no mês de fevereiro. Uma das medidas para diminuir o índice desse tipo de crime é a Operação Catraca, em áreas com maiores ocorrências de assaltos a transporte coletivo em Manaus. A operação conjunta tem o objetivo de inibir essas ocorrências e conta com a participação de equipes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Outras medidas estruturais estão sendo trabalhadas, como a inabilitação do telefone celular roubado ou furtado, que pode ser feita na hora do registro do boletim de ocorrência nos distritos integrados de polícia e que agora será estendida por meio de um convênio com a Câmara dos Dirigentes Logísticos de Manaus, a CDLM. Nós já temos uma grande quantidade de telefones inabilitados, mas ainda não é o que esperamos. Esse é o caminho para que se diminua o roubo ao telefone celular, porque diminuindo isso irá diminuir o interesse ao assalto aos ônibus, pois o telefone não irá valer nada, disse o secretário. Fontes destaca ainda que está em fase de teste a operação Rota Segura, que prevê a instalação de câmeras internas nos ônibus do transporte especial Distrito Industrial, além do botão de pânico, que pode ser acionado em situações que apresentem risco ao motorista, com acompanhamento em tempo real do Centro Integrado de Comando e Controle. As operações já começaram ontem e a Operação Catraca Alberto Peregrini já prendeu um bandido.
Muito bem, Paulo Guerra, é verdade, tá aí todos esses números, nós já comentávamos ontem, Paulo, sobre essas ações, antes mesmo da coletiva que ocorreu ontem pela manhã, pela madrugada aqui no Jornal da Manhã, nós já comentávamos sobre esse assunto da Secretaria de Segurança em relação aí à Operação Catraca, que ontem teve continuidade, Paulo Guerra, e logo na Avenida Grande Circular, um homem que estava armado com um revólver 38, pronto para cometer assalto, foi detido na Operação Catraca. Na Operação Catraca, a polícia faz a parada pro ônibus, todo mundo desce, todo mundo é revistado direitinho, e quem tiver armado, quem tiver numa boa, volta pro ônibus na tranquilidade. Aí, nenhum desses ônibus havia esse homem armado com revólver calibre 38. Pellegrini, muitos telefonemas aqui para a Central de Jornalismo da Rádio Difusora, com os ouvintes perguntando sobre a paralisação do transporte coletivo. Felizmente, isso não vai acontecer. Os rodoviários abortaram essa paralisação depois de um encontro ontem com o secretário Sérgio Fontes. Pois é, Paulo, nós temos aí agora a situação do transporte coletivo normalizada nesse momento, já passamos em frente às principais garagens, tudo tranquilo, Terminal 3, passamos agora há pouco, né, na oportunidade em que estivemos no Instituto Médico Legal, nas proximidades também fica o Terminal 4 e o Terminal 5, o terminal que fica na rotatória do São José. Movimentação bem tranquila, a movimentação dos coletivos, dos passageiros, enfim, dos usuários do transporte coletivo, tudo está tranquilo até o presente momento. Pellegrini, no Manoa ontem, muito pânico, bandidos foram assaltar em uma vila porque estavam recolhendo ali o dinheiro dos aluguéis. O que aconteceu depois, Pellegrini? O dono do estabelecimento, o dono dos kitnets, como são chamados agora, resolveu reagir e 4 homens estavam dentro de um carro, eles já haviam roubado esse carro, já haviam praticado alguns arrastões na cidade e tiveram a informação de que o dono da vila iria receber os aluguéis ontem, e eles foram para lá esperar. Quando o rapaz estava chegando para recolher o dinheiro do aluguel, eles anunciaram o assalto, só que não contavam que o homem estava armado, ele disparou, matou 2, feriu 1, e esse outro que está ferido, Paulo, possivelmente com um tiro na perna, ainda não foi localizado. O outro também, que estava com ele, fugiu. E outros 2 morreram na hora. Pois é, tem uma manchete aqui: policial militar reage e mata supostos assaltantes. Trata-se de um policial, Pellegrini? Paulo, trata-se de um oficial PM, um capitão PM, que é o dono lá do kitnet, foi receber ontem o dinheiro do aluguel e foi vítima dessa tentativa de assalto. Ele resolveu reagir e matou 2 bandidos. Ele, inclusive, Paulo, quando saiu do local, saiu aplaudido por populares que já não aguentam mais esse tipo de situação, e quando morre bandidos, eles até aplaudem, saiu inclusive aplaudido lá da área. O jornalista Roberval Vieira ontem me lembrava da onda de assaltos no bairro de São Francisco, onde ele reside. E moradores do bairro de São Francisco, residentes nas ruas Negreiros Ferreira, Nicolau da Silva, Albergo Antunes e Sobrinho Maranhão, já de muito reclamam da falta de segurança naquela área, onde diariamente são realizados assaltos praticados por bandidos que utilizam carros e motocicletas para os arrastões que apavoram a todos. Polícia naquela área só por amostragem, ou seja, em dezenas de assaltos, apenas uns poucos são presos, às vezes, Pellegrini. Pois é, Paulo, e ainda assim, né, quando são presos, geralmente não demora, eles voltam, não é assim que vem acontecendo. Inclusive os motoristas de ônibus e cobradores conversavam ontem na reunião que os bandidos já são velhos conhecidos de motoristas e cobradores, que na grande maioria das vezes são presos, depois soltos e voltam a praticar os mesmos atos, os mesmos assaltos. É isso também, Paulo, que vem acontecendo. A polícia, claro, que precisa fazer um policiamento cada vez mais forte, cada vez mais ostensivo, até porque tem que fazer tudo de novo. O camarada preso geralmente depois volta para as ruas. Pellegrini, o casal que morreu ontem, o marido matou a mulher por estrangulamento e depois foi à forca, lembrando Tiradentes. O casal já foi liberado do IML? Já sim, Paulo, já foi liberado. O homem tinha 34 anos de idade, a mulher 30 anos. O detalhe, Paulo, é que, né, como você colocou muito bem, abriu manchete, a criança, filha do casal, uma garota de 4 anos de idade, assistiu
toda essa cena macabra, o pai matando a mãe, e antes de matar houve também uma sessão de espancamento e logo depois cometeu suicídio, né? E tudo aconteceu no final da tarde de ontem no bairro Cidade de Deus. Pellegrini, há informações de que esse casal mexia com o tráfico de drogas, estaria devendo também ao traficante-chefe, aquele que fornece. E depois resolveram se matar antes que eles forem mortos, não, Pellegrini? Pois é, Paulo, essa informação, né, foi a primeira a ser vinculada, depois veio aquela coisa de investigação, Paulo, mas as informações finais, né, aí logo, lógico que é uma informação final, mas são as primeiras informações, as primeiras investigações ainda. Diz também que ele era usuário de droga e que estava com muito ciúme da mulher ultimamente e que ele estaria sim devendo a boca. Ela parece que não tinha envolvimento, segundo as primeiras informações, vai ser investigado muito ainda, mas parece que ele que era o chefe desse negócio de droga lá na casa dele. Ele estava devendo a boca, estava devendo bastante, aproximadamente R$2.000, não tinha como pagar, resolveu matar a mulher e depois cometeu o suicídio. A informação não conta as primeiras que ele cometeu o assassinato e depois se matou. Se ele estava enciumado, uma estátua pelo meio disso, não é, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Tinha esse negócio também. Tinha estátua, né? De certeza, esse negócio de estátua, Paulo, vem causando exames de corpo de delito, a gente lê 50, 52, pode ter certeza, uns 5, 6, talvez mais, é por causa de estátua, é por causa de triângulo amoroso, é por causa de desentendimento entre casal. Roberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Até daqui a pouco e bom trabalho. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, dizendo que na área da zona norte, da zona leste da cidade, nós temos aí pista molhada, choveu muito na noite. Muitas áreas alagadas na cidade no início da madrugada de hoje, a chuva foi muito forte, Pellegrini. Também, Paulo, aí para a área da área central também choveu muito? Choveu na cidade inteira, Pellegrini. Espero que tenha chovido lá perto da tua casa. Choveu, Paulo Guerra. A gente está com o olho na chuva, outro na estátua. É contigo, chefe. 5h59. Estacionamento proibido por sinalização sobre a calçada, parada em fila dupla e outras irregularidades de trânsito praticadas por condutores na Zona Leste serão alvo de uma operação de fiscalização. A ação coordenada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans acontece nesta sexta-feira e faz parte das estratégias para oferecer trânsito mais seguro para a população. Atenção, o tráfego está comprometido neste instante em frente ao Tribunal de Contas na Efigênio Salles por conta da colisão de um carro com um poste nas proximidades, em frente ao Tribunal de Contas do Estado na Efigênio Salles. O navio MS Vindão atraca no porto de Manaus às 10 horas da manhã de hoje com mais de 1.593 pessoas entre passageiros e tripulantes. Essa é a 14ª embarcação da temporada de cruzeiros 2016-2017, a primeira do mês de março. Pesando 57.092 toneladas, o navio fica na capital amazonense até o sábado amanhã, vindo do Rio de Janeiro. A embarcação segue para Parintins, ao Terra do Chão, no Pará, finalizando em Santa Lúcia, no Caribe. O livro Crônicas de Manaus, com publicações de 1946 do fundador da radiodifusora Josué Cláudio de Souza, será lançado hoje às 10 horas da manhã pelo Instituto Durango Duarte. São 61 crônicas publicadas à época pelo jornal, empresa que pertencia à família Archer Pinto. O livro conta toda a trajetória de Josué Cláudio de Souza desde sua chegada a Manaus em dezembro de 1942, para trabalhar nos diários associados, dona da Rádio Baré, da fundação da radiodifusora e a sua vida política. 6h07 em Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realiza na próxima segunda-feira no quartel-general no bairro de Petrópolis às 18 horas a solenidade militar de passagem de comando após as nomeações feitas pelo governador José Melo. Quem assume como comandante-geral é o coronel Fernando Paiva Pires Júnior. O médico Pedro Elias de Souza assumiu a direção do Hospital Universitário Francisca Mendes. A solenidade de posse no cargo de diretor foi realizada na manhã de ontem no auditório da unidade, presidida pela reitora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia Perales. Ministério Público Federal do Amazonas exige vigilância constante na Santa Casa de Misericórdia de Manaus. Quem tem os detalhes é País Gama.
Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal concedeu decisão liminar que exige que o governo do estado restabeleça imediatamente o serviço de vigilância e segurança patrimonial da Santa Casa de Misericórdia e também execute o plano de ações emergenciais para impedir a ruína e o desabamento da edificação do imóvel. O plano de ações emergenciais, contendo também o cronograma de execuções, deverá ser elaborado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em até 10 dias. O plano deverá conter indicações técnicas para reparos emergenciais, considerando o período da chuva atual e intensa, que aumenta o risco de deterioração do imóvel e ruína. Na ação cautelar, o Ministério Público Federal destaca que o prédio, construído em 1880, está fechado há mais de 12 anos e vem sofrendo pelo tempo e pela ação de vândalos, correndo perigo de dano irreparável ao bem tombado. A Justiça Federal fixou multa no valor de R$5.000 por dia em caso de descumprimento da decisão ou atraso na elaboração do plano por parte do IPHAN. Estas foram as informações da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Detran realiza primeiro leilão do ano nesta sexta-feira com mais de 700 veículos. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Um lote de 720 veículos será leiloado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas nesta sexta-feira e sábado a partir das 8 da manhã. O primeiro leilão do ano, realizado pelo Detran, ocorre no espaço VIP Leilões, situado à rua Visconde de Sinimbu, no bairro Parque das Laranjeiras. Durante a semana, os interessados avaliaram os veículos leiloados no parqueamento do órgão ou também visitaram pelo site vipleilões.com.br/leilão. Os veículos arrematados serão entregues aos novos proprietários com as dívidas de licenciamento e multas quitadas para as placas com finais 1 e 2, e os demais serão de responsabilidade do comprador nas datas estabelecidas na legislação, de acordo com o Detran. É válido esclarecer que para cada lote arrematado será obrigatório o pagamento por meio de cheque calção, correspondente a 25% do valor do lote adquirido. Após a data do leilão, o arrematante terá até 48 horas para concluir e efetuar a quitação dos 75% do valor restante. As 560 motocicletas e 120 carros foram apreendidos pelo órgão estadual de trânsito durante fiscalizações da Lei Seca e outras operações realizadas tanto em Manaus como também nos municípios da região metropolitana e ficaram retidos no pátio do órgão mais de 90 dias. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. 8 estabelecimentos entre bares, restaurantes e lanches foram interditados por ausência de alvará de funcionamento ontem na Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado. A operação envolveu secretarias e órgãos que fazem licenciamento na Prefeitura de Manaus, visando a desocupação da área pública ocupada sem licença. Além da interdição feita pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implube, fez a apreensão de 5 jogos de mesas e cadeiras de um bar que ainda foi multado e notificou outros 2 por não colocar mesas e cadeiras no logradouro sem licença. Outro estabelecimento foi notificado pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS por falta de licença ambiental. E atenção, as agências da Caixa Econômica Federal do Amazonas vão estender o funcionamento de hoje até o dia 14 para atender os trabalhadores com direito ao resgate do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesta sexta-feira será liberado o primeiro lote dos 5 que serão disponibilizados até julho para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. No Amazonas são mais de 341,2 mil contas inativas que se enquadram nas regras do governo federal. De acordo com a Superintendência da Caixa no Amazonas, durante esses 3 dias as agências abrirão às 8 e encerrarão o atendimento às 16 horas. Portanto, as agências da Caixa Econômica Federal abrirão às 6 horas. Às 8 horas da manhã e vão encerrar o expediente às 16. O horário estendido será utilizado exclusivamente para atender esses trabalhadores. Os trabalhadores que têm conta poupança, o valor será acreditado automaticamente e o saque pode ser feito com o cartão da conta, explicou o gerente regional da Caixa do Amazonas, Wellington Veloso. Será lançado nesta sexta-feira um projeto de utilização de tecnologias sociais para o diagnóstico, tratamento e controle da anemia
Ferropriva nas escolas do interior do Amazonas. O projeto é desenvolvido pela Fundação Banco do Brasil em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento Social, Universidade do Estado do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, e de Educação, SEDUC. Na primeira etapa do projeto serão beneficiados os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte e Itacoatiara, com previsão de beneficiar 2.000 famílias. Mesmo sem casos registrados há 10 anos em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta quinta-feira a intensificação da vacinação contra a febre amarela na zona rural de Manaus. O objetivo é vacinar até o dia 26 de abril a população ainda não imunizada, incluindo crianças a partir dos 9 meses. Pessoas com mais de 60 anos também devem se vacinar. Não devem ser vacinadas as gestantes e as pessoas imunodeprimidas que têm câncer, lúpus, HIV e outros fatores que debilitam o sistema imunológico. Um mutirão intitulado Saúde em Ação vai atender centenas de pessoas a partir das 8 horas da manhã de hoje na UBS Dr. Lourenço Borg, em Iranduba. De acordo com o secretário de Saúde do município, Roosevelt Gomes, mais de 10 especialistas estarão à disposição do público. Os atendimentos serão nas áreas de oftalmologia, neurologia, cardiologia, ginecologia, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e clínica geral. Também serão disponibilizados medicamentos da atenção básica aos pacientes que necessitarem de remédios. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas encerra nesta sexta-feira a ação itinerante na Delegacia da Mulher do bairro Cidade de Deus, na Zona Leste, com previsão de alcançar o número de 806 atendimentos na área de família. A ação alusiva ainda ao Dia Internacional da Mulher atendeu de terça até ontem aproximadamente 600 casos relativos à pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade e registros públicos e retificação de certidão de nascimento, entre outros. A previsão para este último dia é de que sejam realizados mais 250 atendimentos. Nos dias 14, 15, 16 e 17, os atendimentos serão feitos na Delegacia da Mulher, lá no Parque 10. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou ontem que vai estar de licença médica por 30 dias para submeter a cirurgia de retirada do câncer de próstata, diagnosticado no começo deste ano. O procedimento cirúrgico será realizado no dia 14 em São Paulo. Com um orçamento de 66 milhões para o microcrédito neste ano, o Banco do Povo da Agência de Fomento do Estado marca o início das atividades de 2017 com uma grande ação de liberação de crédito nesta sexta-feira. O governador José Melo irá participar do evento que será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques e reunirá 250 empreendedores que receberão aproximadamente R$1,5 milhão para desenvolver os próprios negócios. No interior do estado, a FEAM também já iniciou o atendimento. Em fevereiro, a ação itinerante foi na calha do Alto Solimões, nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantim, Jutaí e Fonte Boa. Agora, em março, o atendimento é na calha do Rio Solimões e Presidente Figueiredo, sempre com a parceria do IDAM e do SEBRAE. O Fundo de Promoção Social vai investir aproximadamente R$11 milhões no interior do estado para dar apoio nas áreas da assistência social e do setor produtivo. O deputado estadual Josué Neto destacou a importância dos investimentos e dos benefícios durante a sessão plenária ontem na Assembleia Legislativa. Felipe Augusto tem os detalhes. As ações realizadas pelo governo do estado do Amazonas, através do Fundo de Promoção Social, foram destaque do discurso do deputado estadual Josué Neto, na sessão plenária desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado abordou os 2 pacotes de investimentos anunciados para os próximos meses, que juntos somam R$11 milhões. Segundo o parlamentar, o primeiro pacote de investimentos é no valor de R$6 milhões, destinados à ampliação e melhoria da rede de assistência social em todo o estado. Já o segundo pacote de investimentos é de R$5 milhões e vai atender o setor produtivo, auxiliando associações e cooperativas que atuam na zona rural dos municípios do interior do estado. O que o Fundo de Promoção Social hoje está fazendo é exatamente a busca de novos recursos, né? Porque existem também outras áreas que estão participando além dessas, como por exemplo a ajuda e o apoio na produção, onde estão sendo entregues às cooperativas, às associações máquinas para melhorar a produção agrícola. Então isso tem feito um enorme diferencial. A gente quase que mora em Manaus, a gente quase não vê isso. Esse trabalho é um trabalho difícil de ser divulgado, porque claro que existem coisas muito maiores do que essas grandes obras, por exemplo, mas
lá onde as pessoas estão recebendo de forma direta esses benefícios, com certeza vai mudar a vida de milhares de amazonenses que precisam muito do apoio e dessa promoção social realizada hoje pelo Fundo de Promoção Social. O Fundo de Promoção Social é composto de recursos públicos e privados e busca promover a cidadania, a equidade social e econômica por meio de ações que valorizam o trabalho humano, mesmo que as ações não tenham previsão orçamentária específica no planejamento do Estado. Os beneficiados pelo fundo são crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas que procuram qualificação para a conquista do trabalho e renda. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h18 em Manaus. A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Águas não mais outorgue direitos de uso de recursos hídricos, declaração de reserva e de disponibilidade hídrica em processo de licenciamento ambiental na bacia hidrográfica do Rio Solimões, enquanto não for instalado o Comitê da Bacia Hidrográfica e aprovado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Solimões, Amazonas. A sentença foi concedida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas para proteger os recursos hídricos da região até agora usados sem nenhum planejamento. A Lei das Águas, a de número 9.433/97, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou em 2011 um plano que previa que fossem instalados os comitês de bacia para que planejamentos fossem formulados para cada bacia. Na sentença, a Justiça Federal afirma que sem a existência de um plano específico para a bacia hidrográfica, elaborado no âmbito de um comitê específico, não se mostra possível reservar recursos hídricos para qualquer empreendimento, porquanto desconhecida a viabilidade da reserva efetuada e os eventuais efeitos advindos da utilização dos recursos daí provenientes, seja para o meio ambiente, seja para as comunidades do entorno. A ANA informou à Justiça que existem 265 interferências com outorgas válidas emitidas pela autarquia da bacia do Rio Amazonas. 3 pedidos de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e outorgas de aproveitamento hidrelétricos em análise no momento na bacia do Rio Amazonas e um projeto de captação de água do Rio Negro. A sentença destaca que a concessão dessas autorizações para a utilização dos recursos hídricos representa um risco de prejuízo, já que as DRDH não são acompanhadas de planejamento específico para a bacia e para a população afetada. Em Brasília, o governador José Melo se reuniu ontem com os ministros que tratam das políticas industriais, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Gilberto Kassab. Em pauta, a desburocratização dos processos produtivos básicos, PPBs, que tornarão o Estado mais atraente aos investidores e potencializarão a produção e geração de emprego e renda na Zona Franca. Para isso, foi aprovada pelos ministros e já teve o aval do presidente Michel Temer a criação de um link direto entre a administração estadual e a federal para a liberação dos processos que devem ser realizados em até 120 dias e não em anos, como acontece hoje. A gente sai daqui com a alegria de saber que os PPBs não passarão mais 3 ou 4 anos para serem aprovados, mas sim dentro do prazo estabelecido por lei, que é no máximo 120 dias, afirmou o governador José Melo. De acordo com o secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jorge Júnior, que também participou da reunião, com seus PPBs estabelecidos de forma mais ágil, as empresas poderão apresentar seus projetos para aprovação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, e garantir a geração de emprego e renda ainda maior na região. Já em reunião com o presidente Michel Temer, Melo apresentou ontem o projeto defendido pelo governo do estado para a BR-319 Manaus-Porto Velho. Também participaram da reunião no Palácio do Planalto o senador Omar Aziz e os deputados federais Átila Liz, Silas Câmara, Paulo Denê Avelino e Conceição Sampaio. Baseado no conceito de rodovia sustentável e corredor de desenvolvimento econômico, o modelo defendido por Melo busca retirar o estado do isolamento em relação ao resto do país, facilitar o escoamento da produção agrícola e criar uma alternativa logística mais barata para as empresas da Zona Franca de Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu na noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tivemos uma noite e madrugada tranquila no que se diz respeito à movimentação nos prontos socorros da cidade. Pronto socorro 28 de agosto, movimentação tranquila com 3 atendimentos por violência. Pronto socorro João Lúcio, 2 atendimentos.
e pronto-socorro Platão Araújo, apenas um atendimento por violência. Foi uma agressão física ocorrida no bairro Jorge Teixeira à tarde de ontem. A informação dá conta de que essa briga, toda essa confusão, onde um homem saiu gravemente ferido à paulada, deu-se por conta de um triângulo amoroso, ou seja, dois homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Há quem diga que essa mulher é uma mulher pouco virtuosa, que mantinha relacionamento amoroso com dois homens. Ainda assim, os dois estavam se degladiando pelo amor da mesma mulher. O marido, o principal, disse que a mulher não tem culpa, ela foi apenas seduzida. Falando em sedução, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais da Força Tática de Manacapuru prenderam à noite de ontem, por volta de 23 horas, um médico peruano que trabalha lá na cidade de Manacapuru. O peruano estava lá, peruano, chega já, chega bem a mim. Aí o peruano estava, Paulo Guerra, segundo as primeiras informações, no hip-rap do bairro de Aparecida. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local, onde encontrou o médico com meninas menores de idade, uma de 10, outra de 14, outra de 16 anos de idade. O médico foi levado à delegacia e lá foi ouvido. Informações do Conselho Tutelar. Logo após ser ouvido, o delegado foi liberado. Informações passadas pelo Conselho Tutelar, que estava acompanhando o caso. O médico chegou à delegacia já acompanhado de um advogado. Um policial de plantão na delegacia disse que o médico ainda tentou subornar os policiais com dinheiro. O advogado teria depois ido até o quartel pedido para que não divulgassem a informação. A conselheira tutelar Milka Ruiz acompanha os casos e diz que não é a primeira vez que esse médico tenta, já é acostumado a se aproveitar de menores que vivem em situação de pobreza em Manacapuru. Ele já é reincidente, segundo o Conselho Tutelar. As informações dão conta de que o Conselho Tutelar vai encaminhar essa denúncia ao Ministério Público. Já que ele chega na delegacia, não passa nem 10 minutos e vai embora, e já não é a primeira vez. Médico peruano com menina de 10 anos. A menina de 10 anos teria dito no Conselho Tutelar que já foi abusada pelo médico. Ela vai passar por exames e a situação vai ficar cada vez mais complicada para esse médico peruano lá da cidade de Manacapuru. Polícia no município de Maués, 3 homens foram presos. Um estava com maconha, o outro estava com revólver 38 e o outro... Paulo Guerra, trata-se de um espadachim. O homem estava com uma espada de aço, mais parecida com uma foice, lá no município de Maués. A espada do homem é uma espada de aço. Com essa espada, ele pretendia cometer assaltos lá no município de Maués. Um padeiro é preso. Foi no bairro Colônia Terra Nova. A Rocan prendeu um padeiro. Ele largou recentemente a profissão para vender droga. Os policiais encontraram com ele 40 porções de cocaína. Ele deixou a massa do pão pela erva maldita. Ao invés de vender pão, agora ele estava vendendo o cigarro do capeta. Ele foi preso lá no bairro Terra Nova. Noite de ontem, a Rocan prendeu 2 mulheres no bairro de Santa Telvina. Elas estavam comandando roubo de motocicletas e também vendendo peças roubadas, além de receptação também de motos roubadas. Houve investigação e a Rocan chegou junto, prendendo as 2 mulheres. Uma grande ação da Rocan aí, tirando essas mulheres de circulação. Estavam fazendo coisa feia, vendendo e receptando motocicleta. Falando em feio, pensa nas bandidas feias. Uma de 23, outra de 25 anos. Elas podiam também ganhar dinheiro assustando alguém que aí pela rua. Meu irmão, pense
Pense na mulher feia. Operação Catraca foi da Polícia Militar à noite de ontem. O coronel Walter Cruz, subcomandante da Polícia Militar, ontem ainda passei pela Avenida Grande Circular e vi a ação da Polícia Militar, a ação da Secretaria de Segurança nas ruas da cidade, a fim de diminuir ainda mais o número de assalto a coletivo e no transporte rodoviário em sua totalidade. Uma grande ação à noite de ontem. Aliás, essa ação já não é nenhuma novidade, vem acontecendo, já não é de hoje, somente esse ano, mais de 749 bandidos foram presos nessas ações aí de combate à criminalidade, de combate a assalto a ônibus, que vem diminuindo e muito, é claro, ainda vem acontecendo, não é pouco, mas a diminuição também é drástica, vem diminuindo e muito. Para ter uma ideia, mais de 749 bandidos já foram presos. E ontem ainda, na noite de ontem, um homem foi preso dentro do coletivo da linha 310, na Operação Catraca. A operação parou esse ônibus. Na hora da revista, detectou-se que havia esse homem aí com uma arma calibre 38 na cintura. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um assalto, 4 assaltantes estavam cometendo arrastão, já haviam roubado um carro, já haviam roubado bolsas de senhoras, já haviam cometido vários delitos na cidade. E ontem eles receberam a informação de que o dono de uns kitnets iria receber o aluguel lá no Manoa, próximo ao campo. Eles foram esperar o dono do kitnet chegar. Após o homem estar recebendo os aluguéis, eles chegaram rapidamente, em número de 4, desceram do carro e foram para cima do homem, anunciaram o assalto. Só que ele não contava que estava lidando com o capitão da PM. O PM, um homem treinado, um homem já acostumado a esse tipo de situação, sacou a arma e atirou contra os bandidos que estavam fortemente armados e estavam prontos também para atirar, para matar o capitão. Ele foi mais rápido no gatilho e disparou. Acertou 1, acertou 2, acertou 3 e o outro meteu o pé na carreira e fugiu. Dos 3 baleados, um ainda saiu caxingando e conseguiu fugir. Os outros 2, os 2 bandidos, o primeiro não resistiu aos ferimentos e morreu. E o segundo também não resistiu aos ferimentos e os 2 não resistiram aos ferimentos e morreram. O barco da morte levou os 2 dessa para pior, e foi no bairro do Manoa. Para ter uma ideia, Paulo Guerra, da revolta da população, na hora que o capitão saiu do local, ele foi aplaudido pela população, moradores que já conheciam os bandidos lá da área, que já estavam acostumados a cometer assaltos. Covardia. Um homem de 34 anos matou a esposa de 30 anos na frente da filha de 4 anos de idade. No primeiro momento, ele estrangulou a esposa. Ainda antes de estrangular, ele machucou bastante, agrediu bastante a mulher. A mulher, depois de ser barbaramente agredida, ainda foi estrangulada com uma corda pelo marido. Ele matou a mulher e logo depois de cometer esse ato covarde de matar a própria mulher, ele se matou. Ele cometeu também um suicídio por enforcamento. Tudo aconteceu no bairro Cidade de Deus e, repito, na frente da filha de 4 anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Antes de me despedir, Paulo Guerra, um aviso na questão do trânsito. Atenção, você que está dirigindo nesse momento, conforme o Jornal da Manhã já informou agora há pouco com Paulo Guerra, a Avenida Efigênio Salles, sentido Coroado, Parque 10. Quem está saindo do Coroado e vai para o Parque 10, a via está completamente interditada. É que um carro Fox colidiu com um porte nas proximidades do Tribunal de Contas e o trânsito está interditado a partir da rotatória do Coroado. Já dá-se um grande congestionamento a partir da rotatória. Outro acidente aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma batida muito forte no centro da cidade. Leonardo Malcher com a Ramos Ferreira, ali na Leonardo Malcher, quero dizer, com Ferreira Pena. Leonardo Malcher com Ferreira Pena, um táxi e um Gol bateram fortemente agora há pouco. Outro acidente de trânsito grave no bairro de São Raimundo, em frente à sede do São Raimundo. Ônibus e moto, se faz necessário a presença de uma ambulância do SAMU no local. As informações foram de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Dupla Sena, concurso 1617, primeiro sorteio 02, 04, 09, 14, 34 e 41. No segundo sorteio 13, 14, 20, 33 35 e 50 e 39. 13, 14, 20, 33, 35 e 39. Prêmios das duas faixas acumularam. Quina, concurso 4.329, dezenas 22, 38, 61, 65 e 73. Também acumulou. E a Time Mania, concurso 1003, dezenas sorteadas 11, 29, 39, 61, 65 67 e 73. Time do coração foi o Botafogo e o prêmio acumulou 6,42. Esportes. Placar dos jogos de ontem pela Copa do Brasil. Fluminense 1, Criciúma também 1. Vasco 1, Vitória 1. Luverdense 0, Corinthians 2. Campeonato Carioca. Botafogo 1, Volta Redonda também 1. Libertadores da América. Zamora 0, Grêmio 2. Sporting Cristal 1, Santos 1. Lanús 0, Nacional do Uruguai 1. Jogos de hoje, Sul-Americano Sub-17. 22h15, Brasil e Venezuela. 17h45, Paraguai e Equador. 17 horas, Taça Libertadores da América de Strongest e Independiente Santa Fé. Últimas notícias. O saque das contas inativas do FGTS começa hoje para os 4,8 milhões de beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O cronograma de saque se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores. O presidente Michel Temer disse em entrevista à revista norte-americana The Economist que prefere ser impopular agora do que um populista. O texto publicado na última quinta-feira ontem fala das reformas promovidas pelo governo, de seu apoio no Congresso, menciona as investigações da chapa que o elegeu vice-presidente e até a responsabilidade de uma reeleição. Nesse caso, Temer diz ter total paz de espírito e afirma que todas as doações de campanha foram registradas legalmente. O novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, foi recebido nesta quinta-feira em Buenos Aires pelo presidente da Argentina, Maurício Macri, com quem concordou em consolidar a estratégia bilateral e conversou sobre avanços no Mercosul. O Ministério da Educação anunciou que o Enem 2017 vai ser realizado em 2 domingos nos dias 5 e 12 de novembro. Até então, o exame era aplicado durante um único fim de semana. Outras mudanças do Enem foram anunciadas, como a não divulgação dos dados por escola. Contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda 2017, que vai de 2 de março até o final de abril. Também serão realizadas operações contra a sonegação fiscal. A informação é do coordenador-geral de fiscalização da Receita, Flávio Vilela Campos. Pelo menos 5 pessoas morreram após o choque de um helicóptero contra uma torre de televisão no distrito de Büyükşehir, em Istambul, na Turquia, confirmou o prefeito desta região, Hassan Akgum. Segundo as autoridades, a névoa densa pode ser a causa do acidente que aconteceu às 11 horas e 20 minutos no horário local. 5 minutos depois,
que o helicóptero tenha decolado do aeroporto internacional de Istambul. Pelo menos 26 pessoas morreram e 36 ficaram feridas após um ônibus lotado de passageiros cair em um precipício no oeste do Nepal, em uma área de terreno difícil, o que dificultou o resgate, informou hoje uma fonte oficial. Os guardiães da revolução, a força de elite do regime islâmico, testaram um míssil que atingiu um alvo a 250 quilômetros do mar de Omã, informou um alto oficial iraniano citado pelas agências de notícias Fars e Tasnim. O teste do míssil no mar de Omã ocorre em plena tensão entre Irã e Estados Unidos. A ONU se prepara para retirar a missão de paz que está presente no Haiti desde 2004. Cerca de 2.400 soldados de 19 países devem sair do país em um futuro próximo. A informação foi dada pelo chefe de operações de paz da ONU, Eveladissu. Corte Constitucional da Coreia do Sul confirmou hoje a destituição da presidente Park Geun-hye, suspeita de estar envolvida em um escândalo de corrupção que levou seu afastamento do cargo por decisão do parlamento em dezembro passado. Pelo menos 2 pessoas morreram nesta sexta-feira durante manifestações em Seul, em protesto pela cassação da presidente. A polícia afirma que há outros 2 feridos, enquanto os organizadores da manifestação Pro-Park disseram em Yonhap que pelo menos 8 manifestantes sofreram lesões. Após a leitura do veredicto, começaram violentos confrontos entre a polícia e os partidários da agora ex-presidente sul-coreana na frente da sede do tribunal e nas proximidades da Avenida Sejong. O PSDB, aliado de Temer, quer abrandar a reforma da Previdência. O partido avalia que a proposta de reforma do governo é muito rígida e articula mudanças. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, rejeitou ontem a queixa-crime movida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus 4 filhos, Luiz Cláudio, Fábio Luiz, Sandro Luiz e Marcos Cláudio, contra o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba. Os 6 desembargadores da 4ª seção do TRF4 tomaram a decisão por unanimidade. O TSE faz hoje acariações de delatores da Odebrecht na ação que investiga a campanha de 2014 da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. O Tribunal apura desde 2015 a pedido do PSDB se achava vencedora, cometeu abuso de poder político e econômico e foi beneficiada com o esquema de corrupção que atuou na Petrobras, além de receber propina. Ao menos 5 asteroides devem passar próximos ao planeta Terra até segunda-feira, segundo um relatório da Agência Espacial Americana, a NASA. Assim como no dia 16 de fevereiro, quando um boato fez muita gente acreditar que um asteroide colidiria com o nosso planeta, não vai ser dessa vez que teremos esses objetos caindo na atmosfera terrestre. O mais próximo a passar pela Terra será o 2017DA36, que passa nessa sexta-feira e tem cerca de 40 metros de diâmetro. Ele chegará a uma distância de aproximadamente 1.536.000 quilômetros do planeta. Isso são quase 4 viagens da Terra até a Lua. O maior deles passa na segunda-feira, é o 2017EK. Com 68 metros de diâmetro, deve chegar a uma distância de 1.920.000 quilômetros do planeta, perto de 5 vezes a distância entre a Terra e a Lua, bem pertinho. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Nova lista de Janu deve ser divulgada na próxima semana. Folha de São Paulo. Prefiro ser impopular a populista, afirma Temer, a revista inglesa. O Estado de São Paulo. Líder diz não ter maioria na Câmara para aprovar a reforma da Previdência. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Terceirizado da saúde entra em greve após atraso de salário no DF. Valor econômico. Dólar tem mais forte série de altas do ano e flerta com R$3,20. Estado de Minas. Quase 5 milhões de trabalhadores vão sacar FGTS a partir desta sexta-feira. Jornal do Comércio. Justiça condena o Maranhão a indenizar a família de 64 mortos em prisões. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo do Ceará convoca 1.400 aprovados no concurso da PM. 0 hora Porto Alegre. Lula chama a FHC, Dilma e líderes mundiais como testemunhas de defesa. O Brasil Econômico. Temer e PT acirram disputa pela paternidade de transposição do São Francisco. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Transporte rodoviário de cargas retrai 30%. Agora. Policial militar reage e mata supostos assaltantes. Em tempo. Melo consegue apoio de Temer para PPBs. A crítica. SEAP quer liberação, mais 500 presos à solta. A administração penitenciária pede à justiça que 503 presos sejam liberados. Ministério Público é contra. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, Larissa Balheiro, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.